Um pai solteiro, uma estrada deserta, uma jovem abandonada à morte numa tempestade. O que Dorian Flintwood descobriu naquela noite chuvosa de outubro não foi apenas um ato de crueldade. Foi um plano calculado para cometer o crime perfeito. Um plano que teria funcionado se ele não tivesse tomado uma decisão errada. Esta é a história de como uma decisão de parar mudou 3 vidas para sempre. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. A chuva caía torrencialmente, do tipo que faz questionar todas as decisões que o levaram até aquele momento. Dorian Flintwood espreitou através do para-brisas, com os limpa-para-brisas a trabalhar horas extras contra a chuva torrencial, enquanto navegava pelas curvas acentuadas da Old Mill Road. Esta não era supostamente a sua rota. As obras na Autoestrada 41 obrigaram-no a entrar nesta estrada esquecida de asfalto que atravessava terras agrícolas abandonadas e cidades que o tempo tinha deixado para trás. Ele já estava atrasado, já calculando como explicar a Merrila, de 12 anos, porque não a tinha ido buscar ao ensaio de piano novamente, quando viu aquilo. A princípio, pensou que fosse um truque da chuva, uma forma na beira da estrada que não pertencia ali. Mas, quando os faróis atravessaram a tempestade, ficou sem fôlego. Uma cadeira de rodas. Alguém estava sentado nela. O que diabos? As mãos de Dorian apertaram o volante enquanto ele diminuía a velocidade, sua mente a mil naquele tempo. A figura não se mexia, apenas ficava ali sentada, encurvada, enquanto a chuva caía incessantemente. Dorian encostou sem pensar, os pisca-alertas vermelhos cortando a tarde cinzenta, os sapatos a chapinhar nas poças que se formavam no cascalho. Ao se aproximar, ele conseguiu ouvir soluços, sons profundos e entrecortados, que cortavam até mesmo o rugido da tempestade. Moça, moça, você consegue me ouvir? Quando ela levantou a cabeça, Dorian sentiu o coração partir-se. Ela não devia ter mais de 23, 24 anos. Cabelo loiro colado ao rosto, olhos castanhos arregalados com uma mistura de terror e descrença, como se não conseguisse acreditar que alguém tivesse realmente parado. Por favor, a voz dela era quase um sussurro, tremendo de frio e de algo mais profundo. Por favor, não me deixe aqui. Não vou a lado nenhum, disse Dorian, e ele falava a sério. Qual é o seu nome? O que lhe aconteceu, Audrey? Ela tremia tão violentamente que mal conseguia pronunciar as palavras. Audrey Smith. Eles... eles deixaram-me. Dorian sentiu a raiva invadir-lhe o corpo, quente e imediata. Quem a deixou? Mas Audrey apenas abanou a cabeça, lágrimas frescas misturando-se com a chuva em suas bochechas. Dorian não perdeu tempo com mais perguntas. Ele tirou Audrey da cadeira de rodas. Ela pesava quase nada, como um pássaro, e ele a carregou até seu SUV. Ela não protestou, apenas agarrou-se ao seu casaco com dedos trêmulos, enquanto ele a acomodava no banco de trás. Ele voltou para pegar a cadeira de rodas, dobrando-a com mãos trêmulas antes de enfiá-la no porta-malas. Dentro do carro, com o aquecimento ligado e a chuva finalmente deixando de cair, Dorian pegou o termo de café e ofereceu-o a Audrey. Ele observou enquanto ela o levava aos lábios, o corpo ainda a tremer, mesmo com o cobertor que ele lhe dera. Precisamos de levá-la a um hospital, disse Dorian, já a pegar no telemóvel. Não. A força da resposta dela fez com que ele congelasse. Por favor, nada de hospital. Eles vão encontrar-me lá, vão terminar o que começaram. Dorian virou-se no banco para olhá-la de frente. Quem vai encontrar-te, Audrey? Os olhos dela encontraram os dele, e neles ele viu algo que fez o seu sangue gelar. Medo puro e genuíno. A minha madrasta, o meu meio-irmão, foram eles que fizeram isto. Deixaram-me aqui para morrer. As palavras pairaram no ar entre eles, tão ultrajantes que, por um momento, Dorian se perguntou se a tinha ouvido corretamente, mas a expressão no rosto dela disse-lhe tudo o que precisava de saber. Ela estava a dizer a verdade. Ele tomou uma decisão que mais tarde pareceria incrivelmente tola ou divinamente inspirada. Ok, nada de hospital, mas você precisa se aquecer e me contar tudo. Dorian voltou para a Old Mill Road, sua mente já reorganizando sua tarde. A professora de piano de Mela morava a 2 quarteirões da casa deles. Ele ligaria, explicaria que estava atrasado e pediria que ela levasse Mela. A sua vizinha, a Sra. Pita Kay, estaria em casa. Ela era uma enfermeira aposentada, alguém em quem ele confiava.
Enquanto ele dirigia, Audrey falava aos trancos e barrancos, sua voz ganhando força à medida que o calor lentamente voltava ao seu corpo. Fiquei lá fora por 4 horas, disse ela, olhando para as mãos. 4 horas na chuva. Gritei até não conseguir mais. Achei que fosse realmente o fim. Que morreria ali e ninguém jamais saberia o que eles fizeram. Como você foi parar nessa estrada? Perguntou Dorian, mantendo a voz suave, mesmo com a raiva fervilhando sob sua aparência calma. Eles me disseram que íamos fazer uma viagem em família. Audrey riu, mas era um som quebrado para nos ajudar a chorar juntos. Devíamos estar a caminho de um retiro termal nas montanhas, mas eles continuavam a fazer curvas que eu não reconhecia. E então estávamos aqui nesta estrada vazia. E Bradley disse que precisava verificar o motor. Ela fez uma pausa com a respiração trêmula. Francine, minha madrasta. Ela sugeriu que eu tomasse um pouco de ar fresco. Disse que a vista era linda daquele lugar. Eles me ajudaram a entrar na cadeira de rodas, me posicionaram corretamente e então voltaram para o carro. Os nós dos dedos de Dorian ficaram brancos no volante, e eles simplesmente foram embora. Audrey olhou para trás uma vez, diretamente para mim. Eu gritei, pensando que talvez eles tivessem esquecido. Talvez fosse algum tipo de engano. Mas ele apenas olhou para mim por um segundo e então eles foram embora. A voz de Audrey falhou. Eu vi as luzes traseiras desaparecerem e soube que eles realmente iriam me deixar morrer ali. Há quanto tempo o teu pai morreu? Dorian perguntou baixinho. Audrey ergueu a cabeça. Como Tu disseste que iríamos chorar juntos. E mencionaste uma madrasta. Acho que algo mudou recentemente e os levou a fazer isso. Por um momento, Audrey apenas olhou para ele. Então, ela assentiu lentamente. 3 semanas atrás, meu pai teve um derrame grave. Ele morreu antes mesmo da ambulância chegar. Sinto muito, disse Dorian, e ele estava sendo sincero. Ele conhecia muito bem essa dor específica. A sua própria esposa tinha falecido 4 anos atrás devido a complicações durante o que deveria ter sido uma cirurgia de rotina. Um dia ela estava ali, rindo durante o café da manhã, dando um beijo de despedida em Mela. No dia seguinte, ela se foi. Obrigada, Audrey sussurrou. Ele era tudo para mim, especialmente depois do meu acidente. O teu acidente? Andando a cavalo. Eu tinha 15 anos. Num momento eu estava a saltar uma cerca, no outro estava no chão, sem sentir as pernas. Desde então fiquei paralisado da cintura para baixo. As peças começaram a se encaixar na mente de Dorian. Uma imagem se formou, fazendo seu estômago revirar. E seu pai cuidou de você. Ele nunca me fez sentir como um fardo. Nunca. Quando ele se casou novamente, achei que a Francine seria boa para ele. Ela parecia tão gentil, tão compreensiva. O filho dela, Bradley, tinha 22 anos. Era charmoso e sempre perguntava como eu estava. Mas era tudo fingimento. No início eu não percebi. Os pequenos comentários só surgiam quando o meu pai não estava por perto. Perguntas sobre quanto custavam os meus cuidados, sugestões de que talvez eu fosse mais feliz numa instituição com pessoas que pudessem ajudar-me adequadamente. Eu disse a mim mesma que estava a ser paranoica, sensível demais. Dorian entrou na garagem, uma modesta casa colonial de 2 andares num bairro tranquilo de Marietta. Através da chuva, ele podia ver as luzes da Srapitaki acesas na casa ao lado. O que mudou há 3 semanas? Perguntou ele, embora suspeitasse que já sabia a resposta. O sorriso de Audrey era amargo. Descobri por que eles ficaram, por que foram gentis todos esses anos. O testamento do meu pai foi lido 2 dias após o funeral. Ele o havia atualizado 6 meses atrás. Eu nem sabia. Ele deixou quase tudo para mim. A casa, sua carteira de investimentos, sua coleção de carros clássicos. Francine e Bradley receberam 50 mil dólares cada um. O restante, mais de os 2 milhões de dólares, ficou para mim, com instruções detalhadas para os meus cuidados contínuos. O número fez Dorian piscar. 2 milhões de dólares, motivo mais do que suficiente para um assassinato. Eles acertaram em cheio. Audrey continuou. Disseram que devíamos fazer uma viagem, só nós 3, para curar as feridas como família. Eu realmente acreditei neles. Achei que estavam a tentar me ajudar a superar a minha dor. Ela olhou para Dorian com os olhos brilhando de lágrimas. Como pude ser tão estúpida? Você não é estúpida, disse Dorian com firmeza. Confiaste em pessoas que deveriam ser tua família. Isso não é estupidez, Audrey. É humano.
Ele saiu e foi até a porta dela, levantando-a novamente. A senhora Pitaquei já estava descendo os degraus da varanda, com um guarda-chuva na mão, o rosto redondo marcado por expressões de preocupação. Dorian, o que aconteceu? Preciso da tua ajuda, Helena. Esta é a Audrey. Ela está em apuros e precisa de um lugar seguro. Em 20 minutos, Audrey estava com roupas secas emprestadas do que restava do guarda-roupa da falecida esposa de Dorian, sentada no sofá com um cobertor enrolado nos ombros. A senhora Pitaquei verificou os seus sinais vitais, declarou que ela tinha tido sorte por ter evitado a hipotermia e agora estava a fazer chá na cozinha enquanto Dorian ligava para a professora de piano de Mela. A casa parecia estranha com Audrey nela. Tinha sido apenas ele e Mela por tanto tempo, com as suas rotinas e ritmos bem estabelecidos. Mas, ao observar aquela jovem que quase morrera numa estrada deserta, segurando uma caneca de chá de camomila com as duas mãos, Dorian sentiu algo mudar dentro dele. Um propósito que não sentia há anos. Quando Mela chegou à casa, deixada pela senhora Ruth com muitas desculpas pela mudança de última hora, ela parou na porta da sala, observando a cena. Pai. Dorian estava pronto para explicar, mas Mela já estava a avançar. Os seus olhos escuros, tão parecidos com os da mãe, cheios de preocupação. Está bem? Perguntou diretamente a Audrey. Audrey pareceu surpreendida com a pergunta, por ter sido abordada de forma tão simples. Estou a chegar lá. Ela precisa da nossa ajuda, querida. Está em apuros e precisa de um lugar seguro para ficar por um tempo. Mela não hesitou. Ela pode ficar no quarto de hóspedes. Fica no primeiro andar, por isso não terá de se preocupar com escadas. E tem casa de banho própria. O orgulho encheu o peito de Dorian. A sua filha tinha o coração compassivo da mãe. Nas horas seguintes, à medida que o fim da tarde dava lugar à noite e a senhora Baquet finalmente ia para casa com a promessa de voltar pela manhã, Audrey contou-lhes tudo. A história toda veio à tona. A morte do pai dela, a leitura do testamento, a falsa viagem em família, às 4 horas na chuva. Mela sentou-se no chão, aos pés de Audrey, ouvindo com os olhos arregalados. Dorian andava de um lado para o outro, sua mente de investigador já trabalhando no problema. Porque era um problema, e um problema enorme. Precisamos ir à polícia hoje à noite. Eles já chegaram lá antes de nós, disse Audrey baixinho. Eu garanto. Já devem ter dado parte do meu desaparecimento. Dirão que desapareci numa área de serviço que tem procurado freneticamente. Eles são espertos, Dorian. Planejaram isto. Ela estava certa e Dorian sabia disso. Mas ele também sabia outra coisa. Passei 15 anos como investigador de seguros, disse ele antes de me tornar freelancer. Sei como descobrir a verdade quando as pessoas mentem. E mais importante, sei que os mentirosos sempre cometem erros. Sempre. Audrey olhou para ele e pela primeira vez desde que a encontrou, ele viu algo além de medo nos olhos dela. Viu esperança. Acha mesmo que podemos provar o que eles fizeram? Sei que podemos, disse Dorian. Mas temos que ser inteligentes, estratégicos. Na manhã seguinte foram à polícia. Tal como Audrey tinha previsto, Francine e Bradley já tinham apresentado um relatório de pessoa desaparecida. O agente que tomou o depoimento de Audrey foi compreensivo, mas claramente cético. Senhora, a sua madrasta e o seu meio-irmão apareceram no noticiário local. Eles têm organizado grupos de busca. Está a dizer que tudo isso foi inventado? Sim, disse Audrey com firmeza. Cada palavra. Essa é uma acusação grave. É a verdade. O agente suspirou. Sem provas, isto torna-se uma situação de ele disse, ela disse. Tem alguma prova de que eles a abandonaram? O rosto de Audrey ficou triste. A chuva teria apagado quaisquer marcas de pneus. Também não há câmaras na Old Mill Road, disse o agente sem maldade. Olhe, vou registrar a queixa. Vamos investigar, mas quero que compreenda que provar tentativa de homicídio é incrivelmente difícil em casos como este. Fora da esquadra, Audrey encolheu-se na sua cadeira de rodas. Eles vão escapar impunes. Não, disse Dorian com firmeza. Não vão. Ele ligou para Jerome Washington naquela tarde. Eles tinham estudado juntos na faculdade e continuaram amigos mesmo depois de Jerome ter entrado na faculdade de Direito e Dorian ter entrado na área de investigação de seguros. Jerome agora tinha um pequeno escritório especializado em direitos civis e casos de abuso de idosos. Abuso de idosos? Perguntou Jerome quando Dorian explicou a situação ao telefone.
Ela é deficiente e dependia dos cuidados do pai. De acordo com a lei da Geórgia, isso estende a proteção mesmo que ela tenha 23 anos. Você tem feito o seu dever de casa. Eu disse que sei como investigar. Jerome veio naquela noite, ouviu a história de Audrey e concordou em aceitar o caso pro bono. Mas a sua avaliação foi sombria. Sem provas concretas, estamos a lutar contra uma batalha difícil, disse ele, sentado à mesa de jantar de Dorian, com papéis espalhados à sua frente. Podemos apresentar queixa civil, tentar congelar os bens da propriedade, mas provar tentativa de homicídio é outro nível completamente diferente. Então, vamos encontrar as provas, disse Dorian. A chuva apagou todas as provas físicas da cena do crime. Não havia testemunhas. É literalmente a palavra dela contra a deles. Dorian recostou-se na cadeira, com a mente a trabalhar. Os mentirosos cometem erros, Jerome. Sempre. Só temos de encontrar os deles. Nas 3 semanas seguintes, Dorian trabalhou. Enquanto Audrey se instalava no quarto de hóspedes e Mela a ajudava a se orientar na casa, ele investigou a vida de Francine e Bradley como se estivesse investigando um caso de fraude de seguro, o que, de certa forma, era o que ele estava fazendo. Ele analisou os extratos do cartão de crédito que Audrey forneceu, acessando as contas do espólio do pai. Ele rastreou as redes sociais de Bradley, anotando locais e horários. Ele entrevistou vizinhos do bairro do pai de Audrey, fazendo perguntas cuidadosas sobre o comportamento de Francine e Bradley. E, aos poucos, um quadro foi se formando. Um quadro de 2 pessoas que estavam à espera, que desempenharam os seus papéis na perfeição, enquanto William Winters estava vivo, mas cuja máscara caiu no momento em que ele morreu. Uma vizinha, a senhora Sarah, lembrou-se de Francine a queixar-se em voz alta sobre quanto aquela rapariga custava, poucos dias após o funeral. O comentário pareceu-lhe estranho na altura, até cruel, mas ela não sabia o que fazer com a informação. Uma enfermeira do hospital onde William teve um AVC lembrou-se de Bradley perguntar sobre as instituições de cuidados mais baratas do estado, enquanto o seu padrasto estava literalmente a morrer na sala ao lado. Mas foi o extrato do cartão de crédito que deu a Dorian a sua grande descoberta. Ele estava sentado à mesa da cozinha às 2 da manhã, com os olhos a arderem de tanto olhar para as folhas de cálculo, quando viu uma cobrança no cartão de crédito de Bradley de um posto de gasolina na Old Mill Road. A data e a hora fizeram seu coração acelerar. 15h47 do dia em que Audrey foi abandonada. De acordo com o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, Bradley e Francine alegam ter procurado por Audrey em um posto de descanso na Highway 41, a 50 metros de distância, exatamente naquela hora. Dorian imediatamente procurou as informações do posto de gasolina. Chamava-se Miller's Stop, um lugar minúsculo que, de alguma forma, tinha sobrevivido apesar de estar no meio do nada. Ele ligou na manhã seguinte, alegando ser de uma seguradora a investigar um sinistro. "Tem câmaras de segurança?" perguntou ao proprietário, um homem chamado Rick Miller. "Claro, instalei-as depois de termos sido assaltados há 3 anos. Por quanto tempo guarda as imagens?" "O sistema faz backup na nuvem. Guardo-as por 90 dias para o caso de disputas." O pulso de Dorian acelerou. "Preciso das imagens de 12 de outubro, por volta das 15h45. Precisará de uma intimação para isso. Você terá uma." Jerome apresentou a moção no dia seguinte. A intimação foi concedida em 1 semana. E quando Dorian finalmente viu as imagens, sentado no escritório de Jerome com Audrey ao seu lado, sentiu uma onda de justiça percorrer o seu corpo como eletricidade. Ali, em imagens granuladas mais nítidas, estava o Mercedes preto de Bradley a parar no posto 3. A hora indicada era 15h47. Bradley foi apanhado. Encheu o depósito e, às 15h52, Francine saiu do lado do passageiro para entrar, presumivelmente para pagar. Os rostos dos dois eram claramente visíveis. "Eles estavam lá", sussurrou Audrey. "A 3 quilômetros de onde me deixaram, exatamente quando disseram que estavam a 80 quilômetros de distância, à procura." "Não apenas lá", disse Dorian, apontando para o ecrã. "Olhe para a direção de onde eles vêm." O ângulo da câmera mostrava a estrada. O carro de Bradley tinha vindo do sul, da direção da Old Mill Road. Estava a seguir para norte, afastando-se do local onde Audrey tinha sido deixada. Eles não estavam à procura dela. Estavam a abandoná-la. Jerome recostou-se na cadeira,
um sorriso lento espalhando-se pelo seu rosto. É isso. Era disso que precisávamos. Podemos prendê-los? Perguntou Audrey, com a voz trêmula. Podemos fazer melhor do que isso, disse Jerome. Podemos enterrá-los. As prisões aconteceram numa quarta-feira de manhã, 6 semanas depois de Dorian ter encontrado Audrey na chuva. Francine foi detida numa aula de yoga. Bradley foi preso no seu apartamento, ainda de pijama. O noticiário local, que vinha cobrindo a busca desesperada por Audrey, de repente tinha uma história muito diferente para contar. As acusações eram impressionantes. Tentativa de homicídio, abuso de idosos, fraude, conspiração e meia dúzia de outras acusações que Jerome havia cuidadosamente compilado. Os advogados deles eram caros, elegantes e confiantes. Na audiência preliminar, eles pintaram Audrey como mentalmente instável. Sugeriram que ela havia orquestrado seu próprio desaparecimento para chamar atenção. Insinuaram que ela estava a tentar ficar com toda a herança para si mesma. Mas Dorian esteve ocupado nas semanas que antecederam o julgamento. Ele reuniu todas as provas, todos os depoimentos das testemunhas, todas as contradições na história de Francine e Bradley. O julgamento durou 2 semanas. O tribunal estava lotado. Audrey sentou-se à mesa dos queixosos com Jerome, a sua cadeira de rodas cuidadosamente posicionada ao lado dele. Dorian sentou-se na primeira fila, com Mela ao seu lado, quando a escola permitia. A senhora Pataki comparecia todos os dias, o seu sotaque eslovaco ficando mais forte com a indignação à medida que as provas se acumulavam. O advogado de Francine foi o primeiro a falar, pintando um quadro de uma madrasta amorosa, perturbada com o desaparecimento da sua enteada. Mas Jerome estava preparado. Senhora Winters, disse ele durante o contra-interrogatório com voz calma e comedida. Pode explicar por que o cartão de crédito do seu filho mostra uma cobrança na parada Millers, na Old Mill Road, às 15h47 do dia 12 de outubro, quando você alegou estar à procura de Audrey em uma parada de descanso a 80 quilômetros de distância? O rosto de Francine empalideceu. Devemos ter parado lá mais cedo. O relatório de pessoa desaparecida que apresentou diz que a Audrey desapareceu às 14h30. As imagens da bomba de gasolina mostram que chegaram às 15h47, vindos da direção da Old Mill Road, onde a Audrey foi encontrada. Pode explicar isso? Estávamos confusos quanto à linha do tempo. Confusos o suficiente para estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A sala do tribunal murmurou. O testemunho de Bradley foi pior. Ele estava arrogante no início, seguro das suas mentiras. Mas quando Jerome mostrou as imagens de segurança, a mostrar Bradley a abastecer o carro, a mostrar Francine a entrar na loja, a mostrar os dois a afastarem-se do local onde Audrey tinha sido abandonada, a sua confiança desmoronou-se. Isso não prova nada. Prova que mentiram sobre a vossa localização. Prova que estavam exatamente onde Audrey disse que estavam. E prova que você estava a afastar-se do local, não a aproximar-se dele. A senhora Sarah testemunhou sobre os comentários cruéis de Francine. A enfermeira do hospital testemunhou sobre as perguntas insensíveis de Bradley. Outros vizinhos apresentaram-se com histórias de frieza, de ressentimento mal disfarçado sempre que se mencionava os cuidados de Williams com Audrey. E então Audrey subiu ao banco das testemunhas. Ela estava calma, clara e devastadora em seu depoimento. Ela descreveu a viagem em família, o crescente mal-estar à medida que percorriam estradas desconhecidas. O momento em que percebeu o que estava a acontecer. Bradley olhou para mim, disse ela com voz firme, mesmo com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Olhei diretamente nos olhos dele, implorei para que não me deixasse, e ele apenas ficou a olhar para mim, virou-se e foi embora. Quanto tempo você ficou sozinha antes do Sr. Flintwood encontrá-la? Perguntou Jerome gentilmente. 4 horas. E nessas 4 horas na chuva, o que você pensou? Pensei no meu pai, em como sentia a sua falta. Pensei em como iria morrer na mesma tempestade que havia apagado todas as evidências do que eles tinham feito. Pensei em como o plano deles era perfeito. Ela fez uma pausa, enxugou os olhos e então apareceram faróis e pensei que estava a alucinar, que a minha mente estava a dar-me falsas esperanças nos meus últimos momentos. Mas o carro parou e Dorian Flintwood salvou a minha vida. O júri ficou em silêncio. Vários membros estavam a chorar. Os advogados de Francine e Bradley tentaram recuperar.
Tentaram encontrar falhas na linha do tempo, tentaram sugerir explicações alternativas, mas as provas eram esmagadoras. As mentiras eram muitas, óbvias demais. O júri deliberou por 3 horas, culpados em todas as acusações. A sentença veio uma semana depois. 15 anos cada, a serem cumpridos em instalações separadas. Indenização a Audrey por danos emocionais. Ordens de restrição que se estenderiam além da sua libertação. Enquanto o oficial de justiça os levava embora, Bradley olhou para trás mais uma vez, não para Audrey, mas para Dorian. O ódio nos seus olhos era palpável. Dorian olhou de volta, sem vacilar. Ele já tinha visto o mal antes. Esta era apenas mais uma versão dele. Fora do tribunal, Audrey desabou na sua cadeira de rodas. Grandes soluços de alívio e tristeza, e uma centena de outras emoções que ela tinha reprimido. Dorian ajoelhou-se ao lado dela, sem se importar com quem o via, e deixou-a chorar no seu ombro. Acabou, disse ele baixinho. Acabou mesmo. Derrome estava parado perto, com Mela e a senhora Pitaquei, dando-lhes espaço. Quando Audrey finalmente se afastou, enxugando os olhos, ela olhou para Dorian com tanta gratidão que quase doía. Obrigada, sussurrou ela. Você não precisava fazer nada disso. Você poderia simplesmente ter me deixado na delegacia no primeiro dia e lavado as mãos de mim. Não, disse Dorian com firmeza. Eu não poderia ter feito isso. Não sou assim. E era verdade. Desde o momento em que a viu naquela cadeira de rodas na chuva, não havia outra escolha. Não para ele. As semanas após o julgamento foram estranhas. A atenção da mídia diminuiu. Os jornalistas pararam de ligar. A vida começou a assentar em algo parecido com o normal, exceto que nada era mais normal. Audrey usou parte da sua herança para tornar a casa de Dorian totalmente acessível. Rampas, portas mais largas, uma casa de banho modificada. Ela insistiu em contribuir para as despesas domésticas, apesar dos protestos de Dorian. Tu devolveste-me a minha vida, disse ela quando ele discutiu. Isso é o mínimo que posso fazer. Mas não se tratava do dinheiro ou das modificações. Era sobre pertencer. Mela e Audrey criaram laços durante aquelas semanas de investigação e preparação para o julgamento. Audrey ajudava com os trabalhos de Keane, ensinava Mela a pintar aquarelas da sua cadeira de rodas, ouvia-a praticar piano durante horas sem reclamar. Ela é como uma mãe, disse Mela uma noite a Dorian, mas não substitui a mãe. Faz sentido? Fazia. A falecida esposa de Dorian, Sarah, teria adorado Audrey. Ela tinha a mesma força tranquila, a mesma recusa em deixar que as circunstâncias a definissem. E em algum momento da rotina diária de pequenos almoços, trabalhos de casa, aulas de pintura e jantares partilhados, algo mudou entre Dorian e Audrey. Começou com pequenas coisas. A maneira como Audrey ria das piadas terríveis dele. A maneira como Dorian se viu a fazer café exatamente como ela gostava, sem perguntar. A maneira como as conversas deles se prolongavam pela noite dentro, depois de Mela ir para a cama, falando sobre tudo e nada. A senhora Pitaquei percebeu, é claro. Ela trazia os seus doces eslovacos e lançava olhares significativos a Dorian que o faziam sentir-se como um adolescente. Essa rapariga é boa para si, disse a senhora Pitaquei numa tarde com o seu sotaque carregado de certeza. O senhor sorri novamente. Não o via sorrir assim desde Sarah. Dorian queria protestar, dizer que não era assim, mas não podia, porque estava a tornar-se exatamente assim. 3 meses após o julgamento, numa noite fria de janeiro, Audrey estava na cozinha a fazer chocolate quente quando Dorian chegou à casa de um trabalho de consultoria. Ela morava com eles há 6 meses e a casa parecia vazia quando ela não estava lá. Como foi a auditoria? Perguntou ela sem tirar os olhos da panela que estava a mexer. Chata como sempre. Mas encontrei a discrepância. Tu sempre encontras. Havia carinho na voz dela, casual e confortável, como se estivessem a fazer isso há anos, em vez de meses. Dorian sentou-se à mesa da cozinha, observando-a navegar pela cozinha em sua cadeira de rodas, com facilidade experiente. Audrey, posso perguntar uma coisa? Claro. Tu estás feliz aqui? Agora ela olhou para cima, com uma expressão de surpresa no rosto. Claro que estou. Por que perguntar isso? Porque agora você tem opções. A herança, a casa do seu pai. Você poderia ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa.
A compreensão surgiu nos seus olhos castanhos. Você está a tentar se livrar de mim, Dorian Flintwood? Não. A palavra saiu com mais força do que ele pretendia. Não, não é isso. Só quero ter a certeza de que estás a ficar porque queres, não porque te sentes obrigada. Audrey pousou a colher e aproximou-se dele. Estou a ficar porque este é o primeiro lugar onde me sinto em casa desde que o meu pai morreu. Estou a ficar porque a Mela me faz rir e a senhora Pitaquei me dá comida a mais. E tu? Ela fez uma pausa com as bochechas ligeiramente coradas. Fazes-me sentir segura. Vês-me não apenas como a rapariga na cadeira de rodas, mas como eu realmente sou. O coração de Dorian batia forte no peito. Audrey, ela sabe. Eu sei que é complicado. Salvaste a minha vida. Provavelmente há 1 milhão de razões pelas quais isto é uma má ideia. Mas não consigo evitar o que sinto. E sinto que ele a beijou. Não foi planeado. Não foi pensado. Ele apenas se inclinou e beijou-a, interrompendo a sua divagação com a verdade mais simples que conhecia. Quando se afastaram, Audrey estava a olhar para ele com os olhos arregalados. Há 2 meses que queria fazer isso, admitiu Dorian. Mas não sabia se tu... Quero dizer, depois de tudo o que passaste, Dorian. Sim. Cala a boca e beija-me de novo. E ele beijou. Quando Mela voltou da casa da amiga 1 hora depois, encontrou-os na sala, Audrey na cadeira de rodas e Dorian sentado no sofá ao lado dela, com as mãos entrelaçadas. Finalmente, disse Mela, revirando os olhos dramaticamente. Estava à espera que vocês dois descobrissem. Dorian piscou. Tu sabias, pai. Todos sabiam. Até a senhora Pitaque tem feito comentários. Audrey riu, com um som alegre e livre. A tua filha é muito observadora. Ela herdou isso da mãe, disse Dorian, e pela primeira vez em 4 anos, dizer isso não doeu. Era apenas a verdade. Mela aproximou-se e abraçou os dois. Isso significa que a Audrey vai ficar para sempre? Dorian olhou para Audrey com uma pergunta nos olhos. Ela apertou a mão dele. Se você me aceitar, disse ela suavemente, para sempre parece perfeito. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Dorian se lembrava desde a morte de Sarah. Não era a mesma coisa. Não podia ser. Não deveria ser. Era diferente. Novo, construído sobre sobrevivência e confiança, e a estranha alquimia que acontece quando 2 pessoas quebradas encontram maneiras de encaixar as suas peças. Eles levaram as coisas com calma. Dorian não tinha pressa, e Audrey tinha aprendido da maneira mais difícil que as pessoas podiam esconder quem realmente eram. Mas cada dia trazia novas confirmações de que isso era real, que estava certo. Audrey criou uma organização sem fins lucrativos para ajudar outras pessoas com deficiência que haviam sido exploradas por familiares. Ela a chamou de Segundas Oportunidades, e Dorian ajudou com a estrutura jurídica, usando suas habilidades de investigação para rastrear e expor tutelas fraudulentas. Mela prosperou com Audrey em sua vida. Suas notas melhoraram, sua confiança cresceu. Ela havia encontrado um modelo que lhe mostrou que a força pode assumir muitas formas. E Dorian descobriu que resgatar Audrey também o tinha resgatado da meia-vida que levava, fazendo as coisas por fazer, criando a sua filha, mas esquecendo-se de realmente viver. 9 meses depois de a ter encontrado na chuva numa noite quente de julho, Dorian encontrou Audrey no jardim que tinham plantado juntos. Ela estava a ensinar Mela a amarrar tomateiros, as suas risadas levadas pela brisa. Ele ficou parado na porta dos fundos apenas observando. O pôr do sol pintou tudo de dourado, e naquele momento, Dorian sentiu algo que não sentia há anos. Paz completa. Audrey deve ter percebido que ele a observava porque ela se virou e cruzou o olhar com ele. O sorriso que ela lhe deu era radiante, cheio de alegria, amor, gratidão e 1000 outras coisas que não precisavam de palavras. Ele se aproximou, beijou o topo da cabeça dela e bagunçou o cabelo de Mela. "Em que estás a pensar?" perguntou Audrey, inclinando o rosto para cima para olhar para ele. Como uma curva errada mudou tudo. Como se a construção não tivesse fechado a Autoestrada 41. Se eu não tivesse pegado a Old Mill Road. Se eu tivesse passado sem parar. Mas tu não fizeste isso. Audrey interrompeu gentilmente. Tu paraste. Tu salvaste-me. E talvez eu também tenha salvado-te um pouco. Mais do que um pouco. Mela fez um som de engasgo. Vocês dois são tão melosos. Tu adoras isso, Audrey provocou. Sim, eu realmente adoro.
Naquela noite, depois de Mela ter ido para a cama, Dorian e Audrey sentaram-se na varanda dos fundos, observando os pirilampos a piscar na escuridão. A cadeira de rodas de Audrey foi puxada para perto do banco onde Dorian estava sentado, com as mãos entrelaçadas. Tu pensas naquele dia? Audrey perguntou baixinho sobre o quão perto eles chegaram. Todos os dias, disse Dorian, e sou grato todas as vezes por ter estado lá e ter te encontrado. O que acha que teria acontecido se não tivesse estado? Dorian apertou a mão dela. Não me permito pensar nisso. Audrey disse. Às vezes acordo e por um segundo estou lá na chuva sozinha. E então lembro-me que estou aqui, estou segura, sou amada, e isso parece um milagre. Tu és amada, disse Dorian com firmeza. Pela Mela, pela senhora Pitaquei, por mim. Audrey virou-se para olhar para ele, os olhos brilhando à luz da varanda. Eu também te amo. Sei que ainda não dissemos isso, mas eu amo-te. Eu amo-te, Dorian Flintwood. Eu amo-te, Audrey Smith. Desde o primeiro momento em que te vi na chuva, algo em mim reconheceu algo em ti, como se estivéssemos destinados a encontrar-nos. Só precisávamos que o universo nos desse um empurrão. Que empurrão? Disse Audrey com uma pequena risada. Tentativa de homicídio e uma tempestade. Não é como eu teria planeado, concordou Dorian, mas aceito. Eles sentaram-se em um silêncio confortável por um tempo, ouvindo os sons noturnos da subúrbio da Geórgia. Em algum lugar da rua, um cão latiu. Um carro passou. A vida, comum e extraordinária, tudo ao mesmo tempo. Audrey, disse Dorian de repente, com o coração a bater forte. Ele carregava o anel no bolso há 2 semanas, esperando o momento certo. Há algo que quero perguntar-te. Ela virou-se para ele com curiosidade nos olhos. O que é? Ele deslizou do banco e ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas dela, tirando a pequena caixa de veludo. As mãos de Audrey voaram para a boca. Eu sei que só se passaram 9 meses, disse Dorian. Eu sei que algumas pessoas diriam que é muito rápido, mas também sei que a vida é frágil e preciosa e pode mudar num instante. Sei que quando se encontra algo real, algo que vale a pena guardar, não se deixa escapar. Audrey Smith, queres casar comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto de Audrey, enquanto ela acenava com a cabeça. Sim, sim, com certeza, sim. Dorian colocou o anel no dedo dela, uma aliança simples com um pequeno diamante que pertencera à sua avó. Quando ele se levantou para beijá-la, ela puxou-o para perto e ficaram assim por um longo momento. 2 pessoas que se encontraram da maneira mais improvável. De dentro da casa, ouviram um guincho. Mela apareceu na janela, pressionando o rosto contra o vidro, com o maior sorriso que Dorian já tinha visto. Ela estava a espiar. Audrey riu entre lágrimas. Claro que estava, disse Dorian. Pedi a permissão dela primeiro. Ela tem sido insuportável em manter o segredo. Mela entrou pela porta dos fundos. Posso ser a dama de honra? Por favor, digam que posso ser a dama de honra. Claro que podes, disse Audrey, abrindo os braços. Mela abraçou os dois e ali na varanda com a sua filha e a sua futura esposa, Dorian sentiu o coração transbordar. 3 meses depois, numa tarde fria de outubro, exatamente 1 ano depois de Dorian ter encontrado Audrey na Oldham Mill Road, eles se casaram no quintal da sua casa em Marietta. A cerimônia foi pequena, íntima, perfeita, com cadeiras brancas dispostas em filas na relva, um arco coberto de flores de outono e menos de 50 convidados que eram os mais importantes. A senhora Pitaquei sentou-se na primeira fila, enxugando os olhos com um lenço. Jerome ficou ao lado de Dorian como padrinho, sorrindo como se tivesse orquestrado tudo pessoalmente. E Mela, num vestido bordô escuro que combinava com as folhas de outono, estava ao lado de Audrey como dama de honra, segurando o buquê com as mãos trêmulas. Audrey usava um vestido simples em tom marfim, que ela escolheu especificamente porque podia usá-lo enquanto estava sentada na cadeira de rodas. Seu cabelo loiro estava preso com pequenas flores brancas entrelaçadas. E quando Dorian a viu a descer o corredor improvisado, com a senhora a empurrar a sua cadeira, ficou sem fôlego. Ela estava radiante. A oficiante, uma mulher gentil chamada Pastora Michaels, que os aconselhara durante o noivado, sorriu calorosamente para a multidão reunida. Estamos aqui hoje para celebrar algo belo, não apenas um casamento, mas um testemunho do poder da compaixão, da coragem e das formas inesperadas como o amor nos encontra. Dorian e Audrey tinham escrito seus próprios votos.
Quando chegou a sua vez, Dorian pegou nas mãos de Audrey, com a voz firme, apesar da emoção que ameaçava dominá-lo. Audrey, há 1 ano encontrei-te no pior dia da tua vida, mas tu deste-me os melhores dias da minha. Mostraste-me que curar não é esquecer o passado. É construir algo novo com alguém corajoso o suficiente para tentar novamente. Amaram a minha filha como se fosse vossa. Encheram a nossa casa de risos e esperança. E lembraram-me que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente deixar-se amar. Prometo proteger-vos, cuidar de vós, ser digno do presente que me deram todos os dias. Não havia olhos secos na multidão. A voz de Audrey tremia quando ela começou os seus votos, mas estava cheia de convicção. Dorian, tu paraste quando todos os outros teriam passado direto. Tu me viste, realmente me viste, não como um fardo ou um caso de caridade, mas como uma pessoa que vale a pena salvar. Tu lutaste por mim quando eu desisti de lutar por mim mesma. Tu me deste um lar, uma família, um futuro que eu nunca pensei que teria. Prometo amar-te intensamente, apoiar os teus sonhos, ser a parceira que mereces. E prometo nunca esquecer que o amor não tem a ver com grandes gestos. Tem a ver com estar presente dia após dia, mesmo na chuva. Quando o pastor Michaels os declarou marido e mulher, e Dorian se inclinou para beijar a sua noiva, a pequena multidão explodiu em aplausos. Mela aplaudiu mais alto, jogando pétalas de flores no ar com entusiasmo. A recepção foi realizada ali mesmo, no quintal, sob luzes que brilhavam como estrelas. A senhora Pitaquei tinha feito pastéis eslovacos suficientes para alimentar um exército. Jerome fez um brinde que fez todos rir e chorar ao mesmo tempo, contando como Dorian lhe tinha ligado em pânico por causa de um pesadelo jurídico que se transformou na maior história de amor que ele já tinha testemunhado. Mas o momento que ficaria na memória de todos foi quando Mela se levantou, batendo no copo para chamar a atenção. Agora, com 13 anos, ela estava mais alta, mais confiante, com o cabelo escuro preso para trás como o de Audrey. Só quero dizer uma coisa, começou ela, com voz clara. Há 1 ano, o meu pai trouxe para casa uma estranha que precisava de ajuda. E eu ganhei uma segunda mãe que escolheu estar aqui, escolheu amar-nos, escolheu a nossa família. Audrey ensinou-me que a força não tem a ver com o que o corpo pode fazer. Tem a ver com o que o teu coração é corajoso o suficiente para sentir. Obrigada por amar o meu pai. Obrigada por me amar. E obrigada por me mostrar o que significa nunca desistir, mesmo quando o mundo te dá todos os motivos para o fazer. Audrey chorava abertamente agora, estendendo a mão para Mela. Vem cá, querida. Mela ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e Audrey abraçou-a com força, sussurrando algo que fez Mela acenar com a cabeça e sorrir através das suas próprias lágrimas. À medida que o sol se punha e a festa continuava, Dorian e Audrey encontraram um momento tranquilo juntos perto do arco de flores. Ele ficou atrás da cadeira de rodas dela, com as mãos nos ombros dela, ambos olhando para os convidados, para a família. Feliz? Perguntou ele suavemente. Pelas palavras, respondeu Audrey, inclinando a cabeça para trás para olhar para ele. Há 1 ano pensei que a minha vida tinha acabado. Agora, não consigo imaginar nada diferente disto. Eu também não, disse Dorian, inclinando-se para beijar a testa dela. Eles permaneceram assim enquanto a noite se aprofundava. Enquanto risos e música enchiam o ar, o seu pequeno canto do mundo celebrava não apenas um casamento, mas um triunfo, uma vitória sobre a crueldade, sobre o desespero, sobre tudo o que tentara destruí-los. E naquele momento, rodeados de amor, luz e possibilidades, eles sabiam que tinham encontrado algo raro, algo que valia todas as dificuldades, todas as lágrimas, todos os momentos de dúvida. Tinham encontrado um lar. A Old Mill Road ainda existe, serpenteando por terras agrícolas abandonadas e cidades esquecidas. A chuva ainda cai lá, lavando velhos rastros e velhos pecados. Mas numa casa modesta em Marietta, Geórgia, há apenas sol, risos e a força tranquila de pessoas que aprenderam da maneira mais difícil que o amor não tem a ver com o lugar onde se nasce. Tem a ver com o que se escolhe construir. Dorian tinha parado naquela estrada procurando ajudar alguém necessitado. Ele tinha encontrado alguém para salvar. Mas ao salvá-la, ele tinha encontrado algo completamente diferente. Uma razão para acreditar em segundas oportunidades para Audrey, para Mela, para si mesmo.
Às vezes, os maiores resgates não salvam apenas uma vida. Eles criam um futuro que vale a pena ser vivido. E nesse futuro, naquela casa cheia de amor, esperança e possibilidades, três pessoas que perderam tanto encontraram tudo o que importava. Encontraram-se umas às outras. E isso fez toda a diferença. Se esta história tocou o seu coração, lembrou-lhe que a bondade pode mudar tudo. E mostrou-lhe que as famílias encontradas são tão reais quanto as famílias biológicas. Não guarde isso só para si. Curta este vídeo, partilhe-o com alguém que precise ouvi-lo e inscreva-se. Porque todas as semanas trazemos histórias que provam que o amor, a coragem e a compaixão podem triunfar mesmo nas tempestades mais sombrias. Às vezes, basta uma pessoa que se recusa a passar por alguém em